Sábado de novembro, 25. Um dia que você para de trabalhar em qualquer dia, ele faz bem para você, em alguns aspectos. Mas só o sábado é capaz de recriar o homem nos seus aspectos mais íntimos, mais plenos do ser, mental, emocional, física e espiritual. Por isso Deus deixou esse dia para que Ele pudesse nos refazer diante de cada desafio de uma nova semana. Deus pretende que o sábado possa trazer, recobrar nossas energias, nossas forças, porque o sábado é capaz de nos recriar plenamente, o homem no seu todo. Porque nele você tem uma comunhão mais íntima, mais pessoal, exclusiva com o Criador. E quando você se volta nesse relacionamento mais exclusivo com o Senhor, deixando de lado as suas preocupações, as suas obras, os seus trabalhos, então Deus se volta para você e Ele age em sua vida. Escute o que o profeta Isaías disse no seu capítulo 58, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e Ele te fará cavalgar sobre as alturas da terra. Que extraordinário, muito lindo. E te sustentará com a herança de Jacó. Esta é a palavra da boca de Deus. Você pode voltar-se para o seu amigo, para o seu irmão, e desejar a ele um sábado abençoado, feliz, deleitoso. Dizer para ele: olha, o meu desejo é que o Criador possa se aproximar de você e possa recriar você, mental, física, emocional e espiritualmente. Feliz sábado. Deus possa recriar-nos a sua imagem e a sua semelhança. Possamos ter deixado lá fora as nossas preocupações e nada possa impedir, nada possa interferir nessa comunhão que o Senhor quer ter conosco nas horas santas do dia que Ele criou para nós, os seus filhos, para honrarmos e glorificarmos o seu nome. Eu convido você para colocar-se ajoelhado para falarmos com Deus, falarmos com Ele, colocarmos diante dEle a nossa vida e agradecê-lo e louvá-lo por suas bênçãos derramadas sobre nós. Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Criador e mantenedor de todas as coisas, doador da vida, doador de toda boa dádiva, louvado seja o teu bendito nome. Nós que temos passado, Senhor, por uma semana de bênçãos, tivemos a alegria de voltar cada noite a este lugar, buscando a Tua presença, buscando ouvir a Tua palavra, buscando conhecer melhor os Teus ensinamentos, buscando o poder do Teu Espírito para um preparo devido para os dias em que vivemos e para aguardarmos com expectativa, com alegria e certeza,
o encontro glorioso com Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem aguardamos nas nuvens dos céus. E mais uma vez nós voltamos aqui agora, nesse dia especial, nesta noite especial, quando já desfrutamos as primeiras horas do teu dia santo, tu que trouxeste para nós esta bênção e temos a vida para desfrutar este sábado. O Senhor sabe as nossas necessidades e eu oro para que o Senhor venha com teu Espírito divino, teu Espírito consolador, tocar em nosso coração e transformar-nos, curar-nos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, fazendo-nos, Senhor, nas horas santas desse dia, em tua casa, um pouco mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a beleza do caráter de Jesus, que as virtudes que ornavam a pessoa do Nazareno sejam desenvolvidas em nós pela ação do teu Espírito, Senhor, para que sejamos assim mais semelhantes a Ele, para que tenhamos um testemunho poderoso de Cristo neste mundo, influenciando aquelas últimas pessoas que o Senhor pretende trazer para junto de Ti, para a Tua palavra e para o caminho e o reino do céu. Nesta hora, Senhor, eu oro para que o Senhor encha os espaços desta casa com a presença dos Teus anjos, fazendo com que cada um de nós sinta aqui agora que este lugar é de verdade a porta do céu e é a casa de Deus. Nós necessitamos, Pai, da Tua bênção, nós carecemos do toque da Tua mão. Estamos vindo de uma semana de lutas também e de provas. Onde há pecado, eu oro para que o Senhor possa perdoar com o sangue remidor de Jesus Cristo. Se houver alguma tribulação em algum coração, que o Senhor possa preencher este coração com a paz de Jesus. E assim, cheios desta paz, com os nossos sentidos prontos e despertos, possamos ouvir a Tua palavra proferida pelo Teu servo, pastor Adolfo. Mais uma vez ele seja usado por Ti, um instrumento Teu, e a Tua palavra com todo o seu poder, ela encha o nosso coração e transforme-nos no homem e na mulher que o Senhor deseja que sejamos, para que a nossa vida seja uma glória e uma honra para Ti. Temos várias atividades acontecendo neste momento. Nosso coral jovem está cantando, se apresentando, Pai, neste lugar, em algum lugar neste momento, para muitas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a presença deles e o testemunho desse coral ali também, assim como nós sentimos a Tua presença aqui. Ouve, Pai, a nossa oração. Atende-nos não porque haja méritos em nós, mas nos méritos de Jesus, nosso bendito e amável Salvador. Amém.
Boa noite, irmãos. Desejo a todos um feliz sábado. Já estamos nas primeiras horas do dia de Deus, onde podemos descansar fisicamente, mas não apenas fisicamente. Você sabia que quando a Bíblia, no Antigo Testamento, fala do sábado, no sentido do repouso, usa 7 palavras diferentes? E a gente acha que é só descansar fisicamente, né? Mas o sábado é um convite ao descanso físico, mental, psíquico, social, emocional, inclusive espiritual. Então, o sábado é um dia completo que nos convida ao repouso e é também um momento especial de adoração, de encontro com Deus. Nós temos alguns presentes hoje, os últimos, né? Temos que dá-los com muita alegria, né? Não é que temos que dá-los, é que precisamos entregá-los mesmo, que estão aqui para serem doados. E a gente queria saber se nós temos alguma pessoa que nos visita nessa noite, que está vindo, e não fique com vergonha não, porque a gente preparou realmente. Aí a Isabela vai nos ajudar aqui, ó, Isabela. Leva essa aqui, ó, filha. Isabela é a nossa ajudante no OR. Aquela senhora que tem pé aqui, ó. Espera aí só um pouquinho. A senhora vai ganhar também um vídeo que tem 52 milagres em pequenos filmes. É impressionante. A senhora vai assistir o primeiro, só vai parar quando assistir o último. De tão bom que é. Ela, a senhora ali. Tem mais uma pessoa aqui. Muito bem. Tem mais uma senhora aqui que vai receber o seu brinde. A sua lembrancinha por ter vindo aqui. Isabela falou, aqui. Ah, não, ela vem aí. Então, vamos lá. Janete, você pode nos ajudar, não pode? Não? Pastor? Aqui, essa senhora que está aqui, essa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui, ó. Por gentileza. Isso. Muito bem, tem mais brindes aqui para nós entregarmos. Tem mais uma senhora aqui? Fique em pé, por gentileza, Isabela. Leva para essa senhora ali. E aqui o vídeo também, ó. Os 52 milagres. Nós temos mais aqui, viu? Mas eu acho que só isso de visita hoje, né? Tá bom. Se alguém tiver assim, com vergonha, dizer que é visita, depois a gente localiza. Muito obrigado por vocês terem vindo. Hoje nós vamos tratar de um tema, realmente é o tema essencial da palavra de Deus. O nosso tema é a salvação. Então, se vocês puderem colocar o PowerPoint, eu preparei aqui. Eu preparei um esboço. Se você quiser ter esse esboço, você pode copiar com o pessoal de mídia. O arquivo está aí, tá bom? O nosso tema hoje é sobre a salvação. Sobre a salvação. E existem muitos textos bíblicos sobre esse assunto. Mas certamente o mais impactante é João capítulo 3, versículo 16. E eu quero ler esse texto com você agora. Tá bom? João capítulo 3, versículo 16. É conhecido, mas é um texto essencial quando nós falamos da salvação. João é o último dos evangelistas, ali na sequência. O capítulo 3, do versículo 16. Eu vou ler aqui, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém com muita criatividade e com muita assertividade pegou esse texto e esmiuçou esse texto dizendo o seguinte, ó: porque é a maior explicação. Deus é o maior ser. Amou é o maior mandamento. Ao mundo é o maior alvo do amor de Deus. De tal maneira é a maior intensidade, que deu é a maior dádiva. O seu Filho unigênito é a maior expressão do amor de Deus, para que todo
é a maior abrangência. O que nele crê é a maior condição. Não pereça é a maior condenação, mas tenha é a maior conquista. A vida eterna é a maior esperança. Quanta riqueza nesse texto, né? Daria para fazer uma semana, pastor, só com esse texto. 2, né? Quase 2. Pegando cada palavra e esmiuçando-a. Há muita literatura bíblica, teológica, que fala da importância da salvação, né? Aí o tema é como acontece a salvação. E eu gosto muito desse assunto. Tecnicamente, a gente chama de soteriologia, que é a doutrina da salvação. E certamente quem estuda esse assunto se encanta, porque diz respeito à nossa necessidade. Mas há um livro que eu recomendo a leitura, é provável que a maioria de vocês conheça. Esse livro se chama Nisto Cremos. O livro Nisto Cremos é um resumo, digamos assim, bíblico dos ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês me ajudam passando o próximo slide? Eu não sei se você consegue. Dá para ler, né? Dá para ler. Esse é um parágrafo que está nesse livro Nisto Cremos, na página 149. Esse parágrafo, para mim, é espetacular. E eu fiz questão de colocar, eu não gosto de colocar muita letra num slide, mas eu precisava pôr esse parágrafo inteiro, porque eu quero mostrar algumas coisas escondidas nessas linhas aí. Mas deixa eu falar uma coisa antes de ler com vocês esse texto. Até os 13 anos de idade, eu pertencia à Igreja Católica. Aliás, a minha família toda pertence à Igreja Católica lá na Bolívia. A minha mãe é uma fiel, uma devota católica, de ir à missa de manhã, de noite, de devolver o dízimo. É uma pessoa muito sincera, Dona Maria. E eu herdei, então, a religião da minha mãe. Quando criança, eu ia às missas, de domingo. E eu gostava tanto de missa que eu ia às 2, viu, Williams? A missa das 7 da manhã e a missa das 8. Na minha cidade, no interior da Bolívia, cidade católica, tinha duas catedrais. A missa da manhã, eu andava 4 quilômetros, que era lá na outra ponta da cidade. E a missa da noite, eu andava 100 metros. Sozinho, às vezes, eu ia sozinho, às 2 missas. Criança pequena, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 11, 12. Quando menor, eu ia com minha mãe, depois eu ia sozinho. Eu achava muito bonito. Algumas coisas que eu achava interessante da Igreja Católica, uma delas era a reverência. O silêncio. Não tinha conversa. Mais ou menos como está aqui agora, todo mundo em silêncio. Só que a catedral lotava de gente, era grande, e não se ouvia uma conversa, era só o padre falando. E eu ficava encantado com isso. Uma outra coisa que eu gostava muito, mas aí era só distante, era a hóstia. Mas a minha mãe me disse: Adolfo, você não pode comer a hóstia, porque tinha colegas que comiam de brincadeira. E a minha mãe me ameaçou um dia, falou: Adolfo, se você comer a hóstia, vai sangrar na tua boca. E eu achei que isso fosse verdade e eu nunca comi. E na Igreja Católica, naquela época, pelo menos se comia a hóstia só depois da crisma, da primeira comunhão. E eu não havia feito ainda. Então eu nunca experimentei. Mas essas duas coisas me chamavam muita atenção na Igreja Católica. Mas aos 12 anos eu conheci a Igreja Adventista. É uma história longa, mas eu conheci a Igreja Adventista. E quando eu comecei a conhecer os adventistas, algumas coisas me chamaram a atenção. Sabe que eu achava interessante o sábado, mas não me chamou a atenção não, porque depois eu vi que estava na Bíblia e tal. Não me impactou muito o assunto de adoração no sábado. Sabe o que me impactou? Eu via os adventistas nos cultos falarem de Deus com tanta intimidade, como se ele fosse alguém perto. E eu nunca havia sentido isso. Os adventistas oravam a Deus, assim, como se Deus fosse um amigo mesmo. Isso me chamou muita atenção. Mas alguma coisa que me impactou, eu tinha 13 anos, foi quando o pastor Alfredo Kremser, estava fazendo uma série evangelística na minha cidade. Ele fez um chamado, fez um apelo. Ele perguntou assim: você aceita Jesus como seu salvador pessoal?
Pastor Itaniel, isso me impactou. Eu nunca havia pensado nisso. Eu nunca havia assim, ouvido isso. E pensei assim, mas será aceitar Jesus como Salvador pessoal? Eu era um garoto de 13 anos. Aquilo me impactou tanto. E depois eu fui descobrindo que eu realmente podia aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Então, para mim, foi uma grande descoberta. Entender que eu, como um mero ser humano, um garoto, eu podia falar de salvação e pedir que Deus me salvasse. Isso me impactou muito. Depois eu me tornei professor de teologia, e olha como são as coisas. Aquilo que me encantou quando eu era garoto de 13 anos, eu fui professor durante vários anos, professor de doutrina da salvação. E aquilo parece que quando eu estudava isso com meus alunos, eu voltava à minha infância. Aquele momento quando esse assunto me cativou, me fisgou. Mas realmente é para ser fisgado mesmo. Porque se você estudar qualquer religião, você pode pegar. Eu falei na quarta-feira do Mircea Eliade, né, um dos maiores especialistas em religiões antigas. Você pode pegar qualquer religião antiga. É só o cristianismo mesmo que fala de graça. É só o cristianismo mesmo que fala da salvação do jeito que se fala. Você não vai encontrar esse conceito e essa prática em nenhuma outra religião. Pode conferir. E isso realmente, no primeiro momento, assusta, e depois, no segundo momento, encanta. Se bem que algumas pessoas não se deixam alcançar por esse amor. Sigmund Freud, por exemplo, ele dizia, não pode, eu não posso acreditar num Jesus que diz, perdoai os vossos inimigos. Fala, isso não pode, isso aí é coisa de bobo. Isso é coisa de gente que não se valoriza, que não se ama. Então, para algumas pessoas, o amor de Deus acaba sendo algo que não tem efeito. Mas quando alguém experimenta, a sua vida nunca mais é a mesma. Bom, mas eu queria ler esse parágrafo com vocês, porque nesse parágrafo há muitas coisas escondidas. Em infinito amor e misericórdia, aqui, amigos, aqui está o resumo da doutrina da salvação, numa tela. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Essa fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamos-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Esse é um resumo da salvação. Se você pegar esse livro, Nisto Cremos, essa é a primeira página desse capítulo. Aí tem mais umas 30 páginas explanando todas essas afirmações. Só com texto bíblico, sustentando com textos bíblicos, um após outro. É uma leitura muito rica. Agora veja só, eu fiz uma leitura rápida, mas a gente poderia literalmente, amigos, ficar aqui horas conversando sobre esse slide. Mas eu vou apenas dar uma introdução. Veja só, algumas coisas interessantes nesse assunto. Eu começo a marcar em vermelho para chamar a sua atenção. Veja essa frase, se tornasse pecado por nós. O que significa isso aí? Isso significa que no processo da salvação, o inocente se torna culpado. O inocente se torna culpado. Porque salvação de quê? Salvação do pecado. O que é pecado? Alguém cometeu uma infração. Para que haja o processo de perdão, alguém tem que substituir esse pecador. Então, é o inocente, não pode ser outro pecador. É por isso que a salvação não pode ser eu por você ou você por mim. Porque nós dois somos pecadores. Então, a salvação implica em que o inocente se ocupa o lugar do culpado. Esse inocente é Jesus Cristo. Uma outra frase que me chama a atenção,
fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isto? Significa que o justo nos atribui a sua justiça. Não fosse isso, ninguém poderia se salvar. Porque no reino de Deus só tem espaço para pessoas justas. Acontece que nós somos pecadores. Mas por isso então Cristo nos atribui a sua justiça. E aí o Pai nos recebe como se nós nunca tivéssemos pecado. Uma outra frase que me chama a atenção: reconhecemos a nossa pecaminosidade. O que significa isso? Significa que quando nós estamos no processo de salvação, temos consciência da nossa natureza. Uma pessoa que não está no processo de salvação não tem consciência da sua natureza, da essência da sua pessoa. E essa pessoa vai dizer assim: Adolfo, mas eu sou uma boa pessoa, viu? Eu sou até melhor do que muita gente da sua igreja. Mas quando nós começamos a entender o plano de salvação, começamos a entender de nós mesmos. E aí compreendemos que a nossa natureza é do mal. Uma outra frase que me chama a atenção: arrependemo-nos de nossas transgressões. O que significa isso? Que além da consciência da nossa natureza, temos consciência das nossas ações. Porque como somos maus na essência, fazemos coisas más. E é por isso que precisamos de salvação. Outra ideia que me chama a atenção: fé em Jesus. Salvação não tem que ver com fé em outra pessoa. Salvação tem que ver com fé em Jesus. Isso significa que a fé é importante, não porque a exercemos, mas pela pessoa a quem a fé é dirigida. Fala assim: eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé. Isso não tem muito valor. O ponto é, você tem muita fé em quem? Aí sim é importante. Uma outra frase que me chama a atenção aqui, Senhor e Cristo. O que significa isso? Significa que Cristo tem que ser aceito como soberano, por um lado, e tem que ser aceito como Salvador. Duas coisas distintas e complementares. O mais fácil é aceitar Jesus como Salvador, porque é o Deus gracioso, é o Deus misericordioso. Mas há muita gente que não tem problema em aceitar Jesus como bondade, como misericórdia, como graça. É o Deus Salvador, o Cristo Salvador. Mas o Cristo que salva quer ser o Rei, o comandante, o Senhor da nossa vida. E aí isso é um pouco mais difícil. Porque enquanto Salvador, Ele nos oferece. Mas enquanto soberano, Ele nos exige algumas coisas. Outra frase que me chama a atenção aqui, substituto e exemplo. O que significa isso? Significa que Cristo morreu em meu lugar, mas Ele quer que eu viva como Ele viveu. Ou seja, são duas ideias complementares. Como substituto, Ele foi na cruz no meu lugar. Ele morreu por mim para que eu viva como Ele viveu. Outra frase que me chama a atenção aqui é o dom. O que é isso? Nenhum mérito é nosso. Todo o mérito é de Cristo. Outra frase que me chama a atenção: justificados. O que é isso? É salvação, é perdão. Somos perdoados. Adotados como filhos e filhas de Deus. Ou seja, quando nós estamos no processo de salvação, isso acontece filiação, acontece pertencimento. Pertencemos a alguém. Sabe que isso para mim foi uma descoberta tão grande, saber que quando Cristo me salva, Ele me torna seu filho e eu passo a ter um pai. Pode parecer uma coisa ingênua, mas eu era um garoto de 14 anos quando eu entendi isso melhor. Sabe o que aconteceu na minha mente? Eu era órfão, eu sou órfão de pai, né? Minha mãe vive, mas meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu cresci sem pai, sem a figura masculina. Quando eu entendi, quando eu captei cognitivamente a ideia da filiação em Deus, foi tão impactante para um garoto de 14 anos que eu pensava assim: puxa vida, quer dizer que eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Aquilo me marcou tanto. Imagina você a importância para um garoto ter um pai. É muito importante. Por quê? E por que isso é possível? Porque a salvação envolve filiação. Nós temos pai, nós somos filhos e temos um pai. Uma outra ideia que me chama a atenção aqui é libertados do domínio do pecado. O que significa? Que a salvação nos dá poder para vencer.
A salvação não é só oferta de perdão. Porque se fosse só oferta de perdão, eu sou perdoado e amanhã caiu de novo. A salvação me dá condições para não cometer mais aquele deslize, aquele erro. Caso contrário, a gente estava perdido, e pecando o tempo inteiro. Pecava, pedia perdão. Pecava, pedia perdão. Pecava, pedia perdão. Por quê? Porque a oferta só do perdão não é suficiente. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? O filho pródigo foi abraçado, mas não foi suficiente. No abraço foi-lhe dado o perdão. Mas quando as suas roupas foram trocadas, o anel foi colocado e as sandálias foram colocadas nos pés, aí o pai estava lhe dando o poder da hierarquia, da filiação de novo. O abraço não seria suficiente. O abraço era só o perdão. Mas a roupa, o anel e o sapato era a oferta mais além do que um perdão. É o que Deus faz conosco no processo de salvação. Outra coisa que me chama a atenção é que nascemos de novo. O que significa isso? É uma nova vida. Uma pessoa salva tem uma nova vida. Outra coisa, somos santificados. O que é isso? Salvação implica em desenvolvimento de caráter. Fala assim, que é santificação? Simplesmente é o caráter se desenvolver para melhor cada vez mais. É isso. O Espírito renova a nossa mente. Olha só, o que significa isso? Que a salvação implica transformação cognitiva. Paulo fala isso em Romanos 12. O que mais? Escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque salvação tem a ver com maturidade. Quando você está no processo de salvação, você vai se tornando uma pessoa madura. Você vai se tornando uma pessoa autônoma. Sabe por quê? Porque você tem a lei de Deus na sua consciência e você não precisa sair perguntando por aí. E aí, pastor, o que você acha? Está bom isso aqui? Não precisa. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai se tornando uma pessoa madura. Conhece mais a vontade de Deus, conhece mais a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é colocada em nosso coração. E ela, então, nos torna autônomos e cada vez mais maduros. Deus quer que nós sejamos maduros, cada vez mais maduros. Bom, indo para o finalzinho aqui, recebemos o poder para levar uma vida santa. A salvação implica em capacitação para viver a vontade de Deus. Isso aqui é impressionante. Participante da natureza divina. Como assim? Quem é salvo, torna-se semelhante a Cristo. À medida que vai se tornando mais maduro, torna-se semelhante a Cristo. Finalmente, a certeza da salvação. Ou seja, precisamos ter certeza de que tudo o que Deus fez é nosso e podemos reclamar, porque a oferta é dele. Bom, esse parágrafo para mim é impressionante. Eu passei muito rápido, mas eu só queria mostrar que a salvação envolve muitas coisas. É por isso que falar da salvação é falar da essência do cristianismo. Agora, você pode talvez perguntar, por que é importante falar da salvação? Por que é importante falar da salvação? Por que nós precisamos da salvação? Bom, precisamos da salvação porque nós somos pecadores e estamos perdidos. Precisamos da salvação. Por que precisamos do assunto da salvação? Precisamos do assunto da salvação porque nós não somos justos. Nenhum sequer é justo. Quer ver uma demonstração disso? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 é um texto devastador. É um texto duro. É um texto que acaba com qualquer pretensão de superioridade nossa. Aliás, começando em Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E o 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que precisamos da salvação? Porque somos pecadores. Simplesmente isso. Agora, eu queria mostrar para vocês um exemplo muito interessante na Bíblia. Eu queria que você me acompanhasse aqui, no Salmo 32. Eu perguntei, por que precisamos da salvação? Eu queria ilustrar com um exemplo aqui do salmista Davi. Salmo 32, versículos 1 e 2.
Salmo 32, versículos 1 e 2. Acharam aí? Aqui na minha Bíblia tem um título, talvez na sua também tenha, a bem-aventurança de quem recebe o perdão, né? Vamos ler uma vez, depois numa segunda vez eu vou lendo com uma certa explicação. Vamos lá. Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu acho que você já leu esse verso muitas vezes, mas eu queria chamar a sua atenção para algo muito interessante que aparece nesses 2 versículos. Nesses 2 versículos, o salmista Davi apresenta 4 tipos de pecado. Isso mostra a gravidade do pecado. Mas como as palavras estão ali, a gente, iniquidade, quer ver aí? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Iniquidade, pecado. No verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, de novo, em cujo espírito não há dolo. Essas palavras não fazem parte muito assim, sensivelmente da nossa realidade do dia a dia. Mas presta atenção no que Davi está dizendo. Volta lá, 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade. O salmista aqui usou uma palavra em hebraico que se pronuncia pechar. Bem-aventurado aquele cuja pechar é perdoada. Sabe o que significa pechar? Violação deliberada, desobediência consciente. É um dos piores pecados diante de Deus. Porque muitas vezes nós cometemos equívocos sem saber, não é verdade? Poxa, desculpa, não sabia. Acontece. Mas o pechar não é o não sabia. O pechar é: eu sabia que estava errado e eu fiz porque eu quis. Então, o que Davi está dizendo, bem-aventurado aquele cuja violação deliberada, cuja desobediência consciente é perdoada. Seguimos. Cujo pecado é coberto. Aqui ele já usa outra palavra, que em hebraico pronuncia-se ratá. Ratá é diferente de pechar. Enquanto que pechar é violação deliberada, desobediência consciente, aqui Davi usa outra palavra, ratá, que significa errar o alvo. Errar o alvo. Essa palavra era usada por um flecheiro, que mirava o alvo e dizia, vou acertar. Pá, soltava a flecha e não acertava. Isso era ratá. Ratá é diferente de pechar. Pechar, o camarada dizia assim, eu sei que está errado, eu sei que não deveria fazer, mas eu vou fazer. E não estou nem aí. Davi disse assim, bem-aventurado aquele cujo pecado consciente é perdoado. Mas Davi também disse assim, bem-aventurado aquele que pecou sem querer, esse também será perdoado. 2 tipos de pecado. Mas ainda não temos 2 outras palavras. No versículo 2 diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Já falou de iniquidade no verso 1, né? E aqui no verso 2 se repete. Se repete na tradução. Mas Davi usou outra palavra. Avon. Tortuosidade. Sabe aquelas estradas sinuosas, tortuosas, que são perigosas? E que às vezes nós temos que andar nelas? Davi está dizendo assim, bem-aventurado aquele que mesmo tendo uma vida tortuosa, é perdoado por Deus. E finalmente, ele diz assim no verso 2, em cujo espírito não há dolo. Dolo aqui significa falsidade. Bom, eu mostrei assim isso rapidamente, só para dizer que, amigos, o pecado é grave, o pecado é complexo, o pecado é destruidor.
E esse mesmo exemplo, eu não vou fazer mais para não cansar vocês, mas esse mesmo exemplo aparece no Salmo 51, versículos 1 a 5. As mesmas palavras são usadas, mesmo as 4. E há outros lugares da Bíblia, mas esses dois são suficientes. Salmo 32, 1 e 2, Salmo 51 a 5. Quando Davi usa essas diversas, e ele não usa todas, hein? O Antigo Testamento tem por volta de 9, 10 palavras diferentes para pecado. Eu aqui só mencionei 4. Mas isso mostra que o pecado é grave, o pecado é complexo, o pecado destruidor. Por isso, amigos e irmãos, precisamos ser salvos. Porque quando nós pecamos, fazemos uma coisa muito ruim. E precisamos ser perdoados. Porque a pessoa pode dizer, mas eu preciso ser salvo do quê? Ora, preciso ser salvo da violação deliberada, de errar o alvo, da tortuosidade, da falsidade, de tudo isso, eu preciso ser perdoado. E é por isso que Deus fez um plano especial de perdão para todos nós. E que componentes tem esse plano? Esse plano tem muitos componentes, mas eu vou resumir aqui em 5 elementos. Número 1, esse plano tem um componente do... Estão conseguindo ler aí? O que vocês estão lendo aí? Arrependimento. O processo da salvação, amigos, inclui arrependimento. Vamos ler um texto bíblico para ver isso? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 e o versículo 38. Pedro, o grande Pedro, fez um discurso inflamado e corajoso, um discurso contagiante, bonito, verdadeiro, forte. E olha a reação das pessoas, Atos 2,37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração ficou apertado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, tudo bem, compreendemos o que você pregou, mas agora... o que faremos, irmãos? Olha a resposta de Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que me interessa aqui é a primeira palavra. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. O que você acha que significa arrependimento para você? O que é arrepender-se? Na Bíblia, arrepender-se significa sentir tristeza por algo feito equivocadamente. Profunda tristeza. Uma tristeza tão grande que nos leva a dizer, eu não quero mais fazer isso. A palavra que Pedro usa aqui, que o escritor bíblico usa aqui, arrependei-vos, é uma palavra bonita. E até é muito comum em certos lugares, mas é a palavra metanoia, que vem de uma palavra chamada metanoia. Talvez você já ouviu essa palavra, metanoia. Esses dias eu estava no lugar, o pessoal, olha, realmente para mim, aí falando assim, como é que foi a sua experiência? Para mim foi uma metanoia. Eu falei, nossa, o camarada está falando grego. Porque metanoia, que é a raiz dessa palavra, sabe o que significa? Mudar de mente para melhor. O que é arrepender-se? Arrepender-se é mudar de mente para melhor. Durante o pecado, a minha mente é uma. Quando eu me arrependo, eu sinto uma tristeza tão grande que a minha mente muda. Muda de tal forma que eu não quero fazer mais isso aí. É uma metanoia. Mudança de mente para melhor. Isso é arrependimento. Quando eu me arrependo, quando você se arrepende, devem sentir tristeza em relação aos pecados. Uma tristeza tão grande que diga, poxa, Adolfo, você fez isto. Você tem que mudar radicalmente, você tem que mudar de mente. Você tem que passar por um processo de metanoia. A sua mente não pode continuar sendo mais a mesma. Precisa passar por um processo de mudança. A salvação implica, amigos,
em arrependimento. Sincero, verdadeiro. A tal ponto que a mente não pode ser mais a mesma. Metanoia. Mas o segundo componente, qual que é, irmãos, amigos? É a confissão. Vamos ler um texto sobre esse assunto? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O Tiago é um livro pequeno, lá para o final da Bíblia, depois de Hebreus, ok? Antes da carta de Pedro, da carta de João, um pouco antes do Apocalipse. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha o que o apóstolo escreve aqui, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Interessante, né? A confissão provoca cura. Confessar é expor a Deus ou às pessoas as faltas cometidas, numa atitude de submissão, numa atitude de humildade e numa atitude de admissão. Eu errei. Eu reconheço. Eu errei. E eu vou falar do que eu errei. Vou falar do meu erro. Segundo o apóstolo aqui, a confissão pode provocar cura. Sabe que eu estava pensando sobre isso hoje ainda, e eu pensei o seguinte: muitas pessoas, infelizmente, rejeitam o conceito de pecado. E quando a pessoa rejeita o conceito de pecado, ela tende a pensar que a confissão e a reconciliação não são necessárias. Por quê? Se eu estou bem, eu vou confessar o quê? Vou me arrepender do quê? Essa é uma psicologia muito forte hoje em dia. Ela surgiu, essa psicologia do não reconhecimento do erro, deu origem ao movimento da autoestima, do fortalecimento da autoestima, que a autoestima é uma coisa boa. Mas muitos educadores e psicólogos enfatizam que o importante é fazer as crianças e os filhos se sentirem felizes, se sentirem bem, se sentirem especiais, mesmo quando vão mal em casa, vão mal na escola, apresentam trabalhos medíocres, vida medíocre. Está tudo bem. Não, filho, parabéns, você está ótimo. Ih, teu pai era muito pior, você está excelente. Um desenho que é ruim, feio, nossa, filho, isso é uma obra de arte. Por quê? Porque a ideia é fortalecer a autoestima. E na intenção de fortalecer a autoestima, acabamos deixando de confrontar a criança ou a pessoa com o erro. Porque nós achamos que se a confrontarmos com o erro, isso vai ser ruim para a sua autoestima. O resultado, amigos, é que a sociedade narcisista se tornou supersensível às críticas, às afrontas. Muitas pessoas são incapazes de tolerar frustrações, não sabem lidar com frustrações. E dessa forma nós temos pessoas contrárias à ideia de confissão, pois confessar implica em aceitar que há algo de errado. E eu não estou errado, viu? Eu estou certo. Então esse negócio de confissão, ele se contrapõe ao movimento social que diz: não, está tudo certo, tranquilo, a gente dá um jeito. Na Bíblia não tem como dar um jeito. O único jeito é colocar o Filho de Deus na cruz. E isso é muito doloroso. Infelizmente, de certa forma, o movimento da autoestima promoveu uma geração que não consegue conceber que precisa se reconciliar com Deus. As pessoas não se consideram responsáveis pelo que fazem. Pelo contrário, as pessoas se consideram vítimas. As Escrituras, porém, ensinam claramente que o ser humano é pecador, fez coisa errada e tem que ser responsável pelo seu próprio comportamento. E uma parte dessa responsabilidade é confessar. Dizer: Deus, eu errei. Eu não mereço, mas eu gostaria muito de ter o seu perdão. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo, nem sugerindo, nem de longe, que a autoestima é algo
desnecessário. Ao contrário, a autoestima é necessária. E quando Deus me perdoa, Ele me limpa. Na verdade, o que Ele faz, quando eu abro o coração e eu confesso, eu me destruo, eu me acabo, porque eu reconheço que sou mal. Mas logo depois, o perdão é tão grande, a reconciliação é tão eficaz e a transformação é tão verdadeira, que a minha autoestima, ela se dobra, ela se multiplica, agora ancorada no perdão de Deus. É isso que acontece. Na verdade, quando eu me recuso a confessar, a admitir o erro, porque isso vai ferir minha autoestima, na verdade eu acabo com minha autoestima, porque eu sei, quando eu coloco minha cabeça no travesseiro, quando eu confronto no espelho, o homem que me olha no espelho me diz: Adolfo, você falhou. Você pode disfarçar, mas você falhou. E esse homem do espelho, que é a minha face, ele me acusa e não me deixa de acusar. É isso que acontece quando eu não confesso. Mas quando eu digo: Deus, eu sou pecador mesmo, eu menti, eu enganei, eu roubei, me perdoa. Deus me perdoa e me devolve a autoestima, fundamentada no amor dEle. Quer coisa melhor do que isso? Não existe. Qual que é o terceiro elemento da salvação? Lembra que estou resumindo, estou resumindo em 5. É o perdão. Quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa confessa, qual que é o próximo passo que acontece? A pessoa é perdoada. Há um texto belíssimo sobre isso. Avance um pouquinho de Tiago para frente. 1 João capítulo 1, versículo 9. João 1, 9. Se você está com sua Bíblia e tem uma caneta, e se você não marcou esse verso, você deveria marcar esse verso. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para o quê? Para nos perdoar os pecados. O arrependimento sincero leva à confissão. A confissão sincera, como resultado, produz o perdão. E o perdão produz o alívio. Vocês se lembram da parábola dos 2 devedores na Bíblia? De acordo com essa parábola, nós somos confrontados com um débito que nunca poderemos restituir. O nosso débito é o pecado, mas é um débito tão grande que não há a mínima esperança de cobri-lo, diz Mateus 18, 25 a 35. E em meio ao desespero da dívida enorme, Deus livremente paga o débito, mediante Jesus Cristo, porque 1 Coríntios 15, 3 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E após o sacrifício, a nossa conta foi totalmente paga, zerada. E quando nós aceitamos isso, passamos a desfrutar de um status de que não deve nada. Esse é um negócio impressionante. Eu devia, me arrependi, confessei, fui perdoado, agora não devo nada. Então agora eu posso perdoar aquele que me ofendeu. É por isso que quem recebe o perdão de Deus não pode negar o perdão ao outro. Não pode. A pessoa que nega o perdão a alguém que lhe ofendeu, ela não compreendeu o perdão que recebeu de Deus. Porque se tivesse compreendido, jamais negaria o perdão a quem lhe ofendeu. Porque a dívida nossa com Deus é impagável, só que Deus perdoou. A dívida do outro comigo não é impagável. Por que eu não posso perdoar? Quando Deus nos perdoa, amigos e irmãos, o perdão de Deus tem 3 aspectos, pelo menos. Primeiro aspecto é o aspecto pessoal. Porque o pecado, a gente não costuma falar nisso porque é ruim falar nisso, mas o pecado, sabe o que acontece? O pecado provoca uma separação imensa, intransponível entre Deus e nós. E a ira de Deus desce violentamente contra o pecado e, em algum momento, contra o pecador. Mas quando nós recebemos perdão, existe uma solução pessoal. A distância e a ira desaparecem. Mas não é só isso não. Se resolve um problema ético. Como assim? Quando nós pecamos, nós adquirimos culpa. Mas quando nós somos perdoados, a culpa que oprime a nossa consciência é retirada de nós.
Então, é uma solução ética. Mas não é só isso, é pessoal, é ética, mas não é só isso, é uma solução legal também. Como assim? Porque nós somos perdoados do castigo do pecado. A lei de Deus diz assim: aquele que pecar, esse morrerá. Mas o perdão acaba com esse processo, estanca esse processo. Então, o castigo para quem peca é a morte, mas o perdão elimina da perspectiva legal a morte. O perdão resolve um assunto pessoal, um assunto ético e um assunto legal. Qual que é o próximo passo, indo para o final aqui? Estão conseguindo ler? Justificação. Vamos ler um texto belíssimo sobre isso, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos está depois de João, de Atos. 5:1 e 5:16. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, se você quisesse, podia ler assim: justificados, pois, mediante a fé, temos reconciliação para com Deus. Veja lá o 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Sabe o que é justificação? É perdão. Mas é mais do que perdão. Porque, de certa forma, perdão é algo negativo. Perdão é a absolvição de uma dívida, enquanto que justificação é algo positivo. É declarar que alguém é justo. É dar ao pecador o direito de desfrutar novamente do favor e da comunhão com Deus. Quando Deus perdoa, Ele diz: pode ir, você está livre da culpa. Mas quando Deus justifica, Ele diz: pode vir, você é bem-vindo ao meu lar. Quando Deus justifica, Ele concede o perdão, mas Ele também dá as boas-vindas para uma vida diferente. E finalmente, o último elemento é a santificação. Vamos ler um texto aqui da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Com isso nós vamos encerrando o nosso tema de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes. Fostes o quê? Santificados. Interessante, né? Paulo diz que está dizendo aqui que a santificação é um efeito que já ocorreu no passado. Mas há também uma ação que afeta o presente e o futuro. Santificação, amigos, é nada mais e nada menos do que a operação contínua do Espírito Santo transformando o nosso caráter. É isso. Ou como alguém disse, santificação é a cristianização do cristão. Há um teólogo que escreve o seguinte, eu acho muito interessante. Ele diz assim: pode-se trazer ao porto e atar ao cais o navio cuja maquinaria entrou em pane. Ele está salvo, ele está perdoado, mas ele não está curado. O conserto demanda tempo, e esse conserto é a santificação. Quanto tempo dura isso? Toda uma vida, né? Quando Cristo diz: eu quero te santificar, Ele está dizendo: eu quero te curar. Isso vai tomar muito tempo. Enquanto que a justificação concede a salvação, a santificação concede a cura. E essa cura vai continuar pela eternidade. Muito bem, eu quero terminar aqui, eu preciso terminar, né? Falando disso aqui.
certeza da salvação. Muitas pessoas têm dificuldade em admitir que podem ter certeza da salvação. Mas quando eu leio Romanos 5:1, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Quando eu leio textos como este, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como é que a gente não pode ter segurança? Como é que não? Deus fez tudo. Como é que eu posso ficar inseguro? Será que estou salvo? Não, se Deus já fez tudo, você pode ter certeza. 3 perguntas para ajudar nessa reflexão. Primeira, será que confio hoje na minha salvação em Cristo? Você confia hoje? Você confia na sua salvação em Cristo agora? Confia? Você confia? Então você pode ter certeza da salvação. Segunda pergunta. Há no meu coração provas da obra regeneradora do Espírito Santo? Você sente que está crescendo? Que está ficando mais maduro? Sente? Você sente que hoje está melhor do que o ano passado? Você sente? Está crescendo? Está se desenvolvendo? Então você pode ter certeza da salvação. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está operando na sua vida. Você não é mais totalmente um barco quebrado. Você está sendo restaurado. Finalmente, perceba uma tendência constante de crescimento na minha vida. Você percebe? É isso aqui que nós precisamos refletir. Como pessoas, como seres humanos, da perspectiva ética, moral, nós temos que estar crescendo. Se você está crescendo, se desenvolvendo, então você está no processo da salvação. Amém? Amém. Amigos, terminando aqui, a dinâmica da salvação centraliza-se na justiça de Deus, de seu Filho, Jesus Cristo, e é efetivada em nossa vida pela ação do Espírito Santo. Fique com esta frase aqui, por favor. No plano da salvação, Cristo assume a nossa dívida e nos dá a libertação. Você e eu temos dívida com Deus. O plano da salvação existe para quitar essa dívida. Você não precisa carregá-la mais. Deus faz questão em pagar a sua dívida. Você acredita nisso? Acredita nisso? Então, assiste este pequeno vídeo para fixar essa ideia, por favor. Genesi, Oi, tudo bem? tudo. Tô meio chateado hoje. Nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito chata na casa do cliente. Eu fui trocar um reparo de uma válvula e na hora de apertar, que eu coloquei essa chave aqui, ela ficou enroscada no parafuso. Eu bati ela aqui com a mão para segurar, caiu em cima do vaso. Aí quebrou o vaso. Falei para a cliente que eu ia repor o vaso, né? Então passei na loja e o custo desse vaso não é barato, vai ficar R$600. E eu não tenho esse recurso para comprar agora esse vaso, né? A gente vai ter Nossa, logo esse mês nós estamos mais apurados, com tanta coisa para pagar, tanta prestação para pagar. O que nós vamos fazer? Vai ter que comprar, né? O que vai fazer? Infelizmente. Dona Vanessa, nós temos algo grave aqui. O cano que era para estar recebendo água aqui, ele não está aqui, ó. Pode ver, ele desceu para baixo e está um buraco escuro, não dá para ver nem onde ele está, ó. Quer dizer, a água está indo tudo fora, provavelmente tem um buraco aqui em volta. Nós vamos ter que quebrar esse piso aqui para ver o tamanho desse buraco aqui. A senhora autoriza a fazer isso aí? Por favor, faz o melhor que o senhor puder. Dona Vanessa,
Estou entregando o trabalho hoje. Gostaria de saber da senhora se está do teu agrado. Fiz o melhor que eu pude. Seu Jair, tá uma maravilha. Parabéns, o trabalho ficou ótimo. Só que antes do senhor sair, eu queria falar com o senhor lá na mesa. Dona Vanessa, eu relacionei tudo aquilo que eu gastei de material. Ó, de terra foi 95 sacos de terra, ficou R$150. O cimento foi um saco, R$22. A areia, R$18. A pedra ficou R$9. O rejunte ficou R$4. E o reparo da válvula, né, que eu troquei também, ficou R$35. Total deu R$238 de material. Mas o senhor não colocou o valor do vaso, colocou? Não, não coloquei porque o vaso foi minha culpa ter quebrado, então eu vou pagar. Seu Jair, eu faço questão de pagar o vaso. Eu faço questão de pagar o vaso pro senhor. Você entendeu? Deus faz questão de pagar a dívida. O plano da salvação é isso. Temos uma dívida impagável, mas há alguém que pode pagar. Alguém que quer pagar. Nós precisamos aceitar. Abrir mão da nossa autossuficiência e deixar que Ele pague. Simplesmente isso. Eu queria chamar aqui a Janete. Nós queremos cantar um hino antes da oração final. Nós não somos profissionais, a gente canta só no culto de casa, mas vamos arriscar aqui e cantar, pastor. Você não vai se escandalizar não, né? Nós vamos cantar uma música, um hino. E esse hino diz assim: razão de viver me deste quando eu não tinha razão. O Senhor me estendeu seus braços quando o mundo me abandonou. O Senhor me deu alegria antes, quando eu apenas tinha amargura. O Senhor me deu amor quando ninguém me quis amar. Por isso que eu te amo, Cristo. Por isso eu te amo, Senhor. O Senhor tomou minha vida, meu coração, e agora sou uma nova criatura. Por isso eu canto. Por isso eu louvo. O Senhor me deu amor quando ninguém me quis amar. E a segunda estrofe diz: o Senhor tornou meu pranto, meu lamento em gozo, alegria. Os meus sonhos se tornaram realidade. O Senhor me olhou com olhos de amor, de ternura. O Senhor me deu amor quando ninguém me quis amar. Vamos cantar essa música em espanhol, porque a gente não sabe a letra em português, né? Não, esse não. Lá atrás, no banco. Isso aqui é a letra, tá vendo? Tá ligado? Acho que o microfone tá ligado. Razón de vivir me distes cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó.
diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse realidad. Y tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Você entendeu a mensagem de hoje? Nós tínhamos uma dívida impagável, ninguém queria saber nada de nós. Apareceu Deus em Jesus Cristo e disse: eu quero pagar a tua dívida. Não precisamos carregar mais o peso da consciência culpada. Temos que nos arrependermos, confessar, para obter perdão. Então seremos justificados, logo santificados, e um dia, no abrir e fechar de olhos, seremos glorificados. Você acredita nisso? Você aceita isso? Então fique em pé para a gente orar, por favor. Obrigado, nosso Deus. Obrigado porque a tua palavra é muito clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado porque a nossa dívida está paga. Permite que por tua graça vivamos em comunhão contigo, para sermos constantemente justificados e para que nosso caráter seja transformado cada dia no processo de santificação. Agora vamos para o nosso lar, para o descanso da noite, que conforme a tua promessa, os anjos se acampem em nosso lar, cuidem de nós, e que o nosso corpo cansado possa descansar, readquirir forças, porque amanhã temos o culto, amanhã temos a adoração neste lugar. Oramos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã, amigos.